Olá, meus irmãos, como vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, irmãos, estamos aqui nessa mais uma oportunidade para estarmos estudando a palavra do Senhor pela nossa EBD. E hoje estaremos abordando a lição número 8, que nos traz como tema o texto de Mateus 5, a partir do verso 8, que diz que os bem-aventurados são os limpos de coração. Amém, meus irmãos? Mas antes de darmos início nesse estudo, convido os irmãos a estarmos orando juntos, para que o Senhor esteja nos abençoando e nos ajudando, nos capacitando aí a estar passando a mensagem que a lição nos passa e que possamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai amado, de estarmos buscando mais da palavra do Senhor, buscando aprender mais de Ti, Pai amado. Entregamos esse momento em Suas mãos, ó Pai, esteja comigo, seja com os irmãos que vão estar lendo esse estudo, Pai amado, e capacita-nos, ó Pai, a estar aprendendo e buscando cada vez mais do Senhor, Pai amado. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, meus irmãos, o texto base dessa lição, como eu falei, é o texto de Mateus 5, tá ok? Convido os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor em Mateus 5, para que possamos estar lendo juntos essa palavra introdutória, amém? Mateus 5 nos diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? Então a lição tem como texto base o verso 8, né? Que é: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A lição nos traz como comentário introdutório, meus irmãos, a seguinte mensagem: Cristo ensinou que os limpos de coração são bem-aventurados, porque se consagram diariamente por meio da oração, da leitura da Bíblia, e deve pedir, e o cristão deve estar pedindo sempre que o Senhor purifique o seu coração. No livro de Provérbios, convido os irmãos a estar abrindo, Provérbios 4, verso 23. A palavra nos diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que guardar o coração, meu irmão? Porque o coração, ele é a porta de entrada. Tudo que começa no coração, ele vai para a nossa mente. Então, por isso que a palavra nos orienta dessa forma. Precisamos guardar primeiramente o coração. O cristão deve, portanto, convidar o Senhor Jesus para participar de tudo aquilo que ele faz. Pensa, lê, assista ou ouve, pedindo-lhe que remova todo engano e ajude-o a enxergar se o que ele faz realmente merece o seu tempo. Nós não devemos perder tempo, irmãos, com coisas que não nos edificam, coisas que não acrescentam para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada com Deus. Amém? Nas Escrituras, a palavra coração, irmãos, pode ser traduzida algumas vezes como alma ou mente. Os pensamentos nascem no coração e instalam-se em nossa mente. Ele é a matéria-prima do que nós recebemos, a matéria-prima que nós recebemos e permitimos que chegue ao nosso coração. Nós temos um exemplo na palavra onde Davi expressa isso no Salmo 119, verso 11, que nos diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
Então Davi já enfatizava isso, e guardar a palavra do Senhor no coração dele, porque ele guardando a palavra do Senhor, ele se ligando, buscando mais do Senhor, ele não estaria caindo em pecado. Somente, irmãos, a palavra de Deus pode ajudar-nos a caminhar em santidade todos os dias. Então nós devemos tomar sempre cuidado com aquilo que chega ao nosso coração. Como cristão, temos que ter esse entendimento, o entendimento de estar buscando coisas que edifiquem, coisas que nos ajudem no crescimento espiritual e na caminhada com o Senhor. Amém? Mas quais são as características de um coração sem Deus? Um coração que carece do Senhor, né? Temos aqui, a lição nos traz um coração insensato. O que é um coração insensato? É aquele que vive no pecado, que não consegue enxergar os seus próprios erros e não tem conhecimento das coisas espirituais. Temos também como exemplo, irmãos, um coração enganoso. É quando uma pessoa que não tem Jesus no seu coração, ela vive se enganando e está sempre sendo enganada, né? Ela só consegue enxergar aquilo que lhe beneficia, mas ela sabe que nem sempre aquilo que lhe beneficia é o melhor para ela, né? Porque ela pode estar prejudicando outras pessoas, ela cai no engano, né? Um coração infiel, que visa somente o seu bem-estar, não respeita leis nem mandamentos divinos. Ele não consegue ser fiel, nem no muito, nem no pouco e muito menos no muito. Está sempre tentando trapacear e tirar proveito de todas as situações. Temos também um exemplo de um coração perverso, né? Que é a natureza pecaminosa do homem. O homem deseja o mal, pratica o mal. Um coração soberbo, que é aquele coração que se coloca sempre acima de todos, sempre querendo ser melhor do que todo mundo, né? É uma tendência de individualismo, uma tendência egoísta. Tem a tendência também de estar sempre se deleitando com prazeres carnais, prazeres terrenos. O soberbo tem sempre a tendência de querer superar os outros, né? E quando ele é superado, tende a cair no pecado da inveja, né? Mas a lição nos diz que nós podemos modificar essas situações, né? E traz exemplos de como purificar o coração. E a Bíblia nos convida a abrir a palavra no verso 1, Efésios, no livro 1 de Efésios, a partir do verso 7. Eu convido os irmãos a estar abrindo, Efésios 1, no verso 7. A palavra nos diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, assim, a palavra nos diz que o Senhor nos perdoa os nossos pecados, né? Segundo a riqueza da sua graça, somente pela graça do Senhor. Deus sacrificou seu Filho Jesus para que, por meio do seu sangue, todos nós fôssemos transformados, pudéssemos ser lavados. E graças a isso, nós podemos nos redimir dos nossos pecados. Para que isso aconteça, o homem e a mulher, é claro, deve aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E encarar o dever de levar às pessoas essa purificação, pregando a palavra, pregando o Evangelho, né? Então, nós irmãos, nós precisamos evitar tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que não diz de acordo com a palavra do Senhor. E o que nos separa do Senhor são o quê? São os nossos pecados, a nossa iniquidade, né? E qual é a forma que o Deus nos passa, que nós podemos fazer isso, né? Buscar sempre caminhar com Ele. É o quê? Através da palavra e através da oração, né? Buscar orientação na Bíblia, ouvir a voz do Espírito Santo e manter sempre a nossa mente voltada para Deus, buscando assim purificar nosso coração, né? Está sempre fugindo do pecado e assim sempre estaremos agradando ao Senhor em tudo, né? E o pecado, o que significa o pecado, né, meus irmãos? Pecado, ele significa errar o alvo, fracassar. Isso significa o que é pecar. Pecar é um fracasso, né? Todo tipo de pecado nos afasta do Senhor, nos afasta de Deus. Por isso, não existe pecado maior ou pecado menor. É pecado. Então, assim, se nós sentimos que estamos cometendo uma atitude, se o Espírito Santo nos incomoda e nós sentimos ali que não estamos no caminho correto, não faça, não siga esse caminho, porque isso vai estar te levando consequências a te se afastar do Senhor, né? A lição também nos traz uns exemplos, meus irmãos, do pecado do adultério. O pecado do adultério pode ser a infidelidade conjugal ou a infidelidade espiritual, o adultério espiritual.
que ele é praticado pelos idólatras e os infiéis a Deus. A lição nos diz o seguinte, que o Espírito Santo habita no cristão, e a atitude pecaminosa será considerada infidelidade contra Deus. Nesse sentido, também comete adultério aquele que trapaceia em seus negócios para obter lucros e aquele que mente para obter vantagens, aquele que nega a própria consciência frente à verdade nos fatos. Isso seria um adultério espiritual, meus irmãos. Também temos aí o exemplo dos maus pensamentos. Os maus pensamentos que vêm do coração, né? Tudo que inicia no pensamento contamina facilmente todo tipo de transgressão ou iniquidade. Aqueles pensamentos que nos contaminam, que nos fazem caminhar para o pecado, né? Então nós devemos tomar cuidado com relação a isso. E a lição também traz os exemplos dos escândalos. O que seria o escândalo? É um tropeço, né? Você tropeça ou faz tropeçar alguém. A ação que se choca com a moral ou com a decência de um modo ostensivo. O escândalo está na ação em si ou nas consequências dessa ação. Mas quem somos limpos de coração? Como nós podemos, o que nós temos que fazer aí para ser limpo de coração? Os limpos de coração, irmãos, são aqueles que ouviram e aprenderam de Cristo, que é manso e humilde de coração. Eles alcançaram a condição de filhos de Deus. Isso está na palavra de Deus, em João, capítulo 1, no verso 12 e 13. Pois receberam Jesus como seu Salvador, morreram com Cristo e tornaram-se novas criaturas. O velho homem morre e nasce uma nova criatura, com novas atitudes, embasada na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Amém? E é por meio desse novo nascimento que nós somos regenerados, somos transformados. Mas esse novo nascimento, essa transformação, ela só pode ser mantida pela contínua purificação, que se dá através do estudo da palavra, através da oração, né? A lição nos diz o seguinte: a regeneração diz respeito à mudança espiritual, pela qual uma pessoa é gerada pelo Espírito Santo, passa a ter uma nova vida. E essa transformação põe fim à morte espiritual e traz a vida. Amém? A santificação progressiva é a obediência na palavra de Deus, e a pessoa entra num processo de santificação. Porém, para que possamos atingir esse processo, nós precisamos praticar os ensinamentos e manter a comunhão com Deus, através da oração e da leitura da palavra. E a lição, meus irmãos, conclui o seguinte: bem-aventurados são aqueles que têm o coração puro. Então, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo para que possamos estar mantendo essa caminhada com Deus, né? Jesus, ele pregou no tempo dele aos judeus que viviam buscando somente as coisas que estavam externas, mas não buscavam modificar-se internamente, né? A lição nos diz o seguinte: os judeus dos dias de Jesus davam muito valor à pureza ou à limpeza, mas toda a sua ênfase estava no exterior do homem. Eles não pensavam em se modificar internamente. Jesus, entretanto, ensinou que nós devemos buscar mudar o nosso íntimo, mudarmos nosso interior, para que possamos assim estar caminhando conforme a vontade de Deus. Desse modo, aprendemos que agradaremos a Deus se vivermos em santidade, e que só é possível se dependermos totalmente de Jesus. Não é pela nossa força, mas é pela graça do Senhor. Somente através da nossa dependência do Senhor é que realmente nós poderemos alcançar esse estágio, esse patamar de estar caminhando com Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus deu o seu sangue, né, para que nós purificar de novo nossos pecados. Então, que nós possamos ser dignos desse sacrifício, que possamos estar caminhando conforme Ele nos ensinou, né, conforme Ele mostrou na palavra, e que Ele nos abençoe. Amém, meus irmãos? Então, agradeço aí a oportunidade. Espero que possa ter contribuído com esse breve estudo aí para a edificação dos irmãos, e que o Senhor nos abençoe na caminhada com Ele. Amém? A paz. Até a próxima, meus irmãos.